Você já parou para pensar que a maioria dos homens vive mergulhada numa doce ilusão? Cerca de 85% deles simplesmente não percebem quando estão sendo traídos. E isso não é por acaso, é porque o orgulho masculino frequentemente se recusa a encarar o óbvio, a admitir que foi enganado por aquela em quem depositou toda a sua confiança, todo o seu afeto, toda a sua virilidade. Mas hoje, vamos romper esse véu de ignorância. E não com banalidades, e sim com verdades que têm o poder de virar sua percepção de cabeça para baixo. Porque a traição, meu caro, raramente vem com sinais gritantes. Ela vem sutil, silenciosa, por entre as brechas emocionais que você finge não ver. E é por isso que o primeiro passo para não ser feito de tolo é entender profundamente como funciona a mente de uma mulher quando decide ocultar algo. Se você está aqui é porque, em algum nível, já sentiu que algo estava fora do lugar? Talvez você nunca tenha colocado em palavras, mas o silêncio dela começou a pesar mais do que qualquer grito. Então aproveita agora, se inscreve, ativa o sino, porque eu não estou aqui para te dar conselhos mornos. Estou aqui para te mostrar o que Schopenhauer chamaria de o jogo cruel das aparências, onde o desejo e a vaidade se mascaram de amor, enquanto corroem a confiança pelas beiradas. E preste muita atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode revelar algo que estava diante dos seus olhos esse tempo todo, mas você escolheu ignorar por medo de encarar a verdade. As mulheres, diferentemente dos homens, não tropeçam nas próprias mentiras, elas as costuram com delicadeza, com cuidado, com arte, como quem borda um véu de renda sobre a própria consciência. Não é exagero dizer que muitas delas se tornaram mestras em esconder intenções, manipulando a percepção com a mesma habilidade com que conduzem um olhar, um gesto, uma palavra aparentemente inocente. E é aí que mora o perigo, porque você não está prestando atenção nas palavras dela, está prestando atenção apenas nas ações, quando muitas vezes é no que ela diz, e como diz, que a verdade escapa. Por isso eu vou te revelar agora 6 frases que muitas mulheres dizem quando estão traindo. Frases que passam despercebidas, porque vêm envoltas em carinho, em normalidade, em uma falsa sensação de segurança, e se alguma delas já saiu da boca da sua parceira, talvez você precise rever tudo o que acreditava sobre esse relacionamento. Vamos começar com a primeira, que carrega uma armadilha tão sutil quanto letal. João entende perfeitamente o que eu estou passando. Parece banal, não parece? Um comentário inocente, quase despretensioso, mas escuta bem. Quando ela começa a mencionar repetidamente o nome de outro homem, ainda mais com admiração, isso não é só uma coincidência, é um sintoma, é um prenúncio de que algo mais profundo está sendo cultivado nas sombras. Quando uma mulher diz que outro homem a entende melhor do que você, ela não está apenas falando sobre compreensão, ela está colocando em jogo sua própria intimidade emocional, está construindo um vínculo que cresce na sua ausência, que se alimenta da sua omissão, da sua distração, da sua confiança cega. E esse João, que você nem conhece direito, pode muito bem ser o ombro onde ela chora, o ouvido que ouve o que ela não compartilha mais com você, ou até mesmo o corpo que ela procura quando o seu já não provoca mais nada nela. Schopenhauer dizia que o amor nada mais é do que a astúcia da espécie para garantir sua sobrevivência. Mas aqui, meu caro, você não está lutando pela continuidade da espécie. Você está lutando contra a dissolução da sua dignidade. Então abra os olhos e ouça de novo essa frase. João entende perfeitamente o que eu estou passando. Isso não é só uma frase. É um aviso, é um sinal. É o reflexo de que o elo entre vocês já começou a se romper muito antes de você perceber. Se ela já disse isso ou algo parecido, não ignore. Investigue e observe. Mas acima de tudo, prepare-se, porque o que está por vir pode não ser bonito, mas será necessário. Fique atento aos sinais, não como quem observa a superfície, mas como quem mergulha fundo na correnteza de algo que já está se desfazendo por dentro. Pois quando um relacionamento começa a ruir, ele não grita, ele sussurra, e o que não for compreendido nesses sussurros acabará se tornando um grito de perda irreversível. Segunda frase, não se preocupe, estou apenas saindo com alguns amigos. Soa comum, trivial, até reconfortante, não é? Mas a banalidade das palavras é justamente o que as torna perigosas, pois o engano mais eficaz é aquele que se esconde dentro da normalidade.
E Schopenhauer diria que a verdade raramente se manifesta de forma escancarada. Ela se esconde atrás daquilo que mais parece inofensivo. Essa frase, usada com a leveza de quem não deve nada, pode muito bem estar mascarando encontros cuidadosamente arquitetados, onde cada detalhe é planejado para parecer irrelevante, mas no fundo está cheio de intenções que não te incluem. A mentira não precisa ser descarada para ferir. Basta ser dita com convicção o suficiente para que você desista de questionar. Então, se essa desculpa começa a se repetir, se as histórias se contradizem, se os horários mudam, se as ligações não são atendidas com a mesma frequência de antes, abra os olhos porque o que você chama de confiança talvez já tenha virado negação. Observe os padrões, não os eventos isolados, pois o hábito de esconder começa sempre com pequenas incoerências. E se você ignorar essas primeiras rachaduras, em breve estará cercado de ruínas emocionais, onde antes acreditava existir um lar. Terceira frase. Eu preciso de mais espaço para mim. O espaço, palavra aparentemente nobre, que carrega ares de independência, de maturidade, mas que também pode esconder o desejo secreto de afastamento, de fuga, de liberdade, não do excesso de controle, mas do peso da convivência com alguém que já não desperta mais o entusiasmo. Quando ela diz que precisa de espaço, o que exatamente ela está querendo dizer? Porque se fosse apenas por equilíbrio, esse espaço seria compartilhado com honestidade, seria um caminho de crescimento mútuo, mas quando vem carregado de distância emocional, quando as conversas murcham, quando os olhares já não se encontram com a mesma naturalidade, então esse espaço já é, na verdade, o início de um abismo. Schopenhauer via no desejo humano não uma busca por felicidade, mas por libertação do tédio e da dor. E às vezes, é exatamente isso que uma pessoa procura fora de casa. Uma fuga do vazio que o cotidiano construiu entre vocês, mesmo que precise disfarçar essa fuga com palavras bonitas. Se esse pedido por espaço vem acompanhado de mais segredos, mais ausências, mais silêncios do que antes, não interprete como um desejo de paz, mas sim como um sinal de que talvez ela esteja alimentando outra conexão, uma onde você não tem acesso, uma onde a lealdade já não é mais um valor, mas um obstáculo. Então, se esse espaço está se tornando um campo invisível, onde você não pode entrar, onde tudo é pessoal demais, privado demais, intocável demais, pergunte a si mesmo: ainda existe um nós nesse relacionamento? Ou você já está sendo deixado de lado sem sequer perceber? Perceba como o pedido por espaço, que parecia uma proposta sensata, agora se revela como uma fuga disfarçada, uma maneira elegante de evitar o confronto, de silenciar aquilo que deveria ser conversado, de congelar o afeto antes que ele queime demais. E tudo isso sem parecer rude, sem parecer cruel, apenas conveniente. Agora, chegamos à quarta frase, e essa é clássica. Estou trabalhando até tarde esta noite. Essa, meu caro, é uma das desculpas mais antigas da história dos relacionamentos, porque o trabalho é o álibi perfeito, o disfarce mais aceitável socialmente, a justificativa que ninguém ousa questionar de imediato. Afinal, quem criticaria alguém por se dedicar ao ofício, por buscar sustento, por ser responsável? Mas Schopenhauer já dizia que, por trás da razão prática, quase sempre se esconde uma razão egoísta. E aqui não é diferente, porque o que parece esforço profissional pode, na verdade, ser ausência emocional com um propósito oculto. Se essa desculpa começa a se repetir com frequência, se os horários se estendem misteriosamente, se as mensagens não são mais respondidas com a mesma agilidade de antes, se o cansaço é o novo escudo contra o diálogo, então é hora de olhar além da superfície. É hora de perguntar não onde ela está, mas por que você já não está mais na equação. Não é sobre o trabalho em si, é sobre a ausência que ele permite, é sobre os silêncios que ele justifica, é sobre as noites que ela passa longe, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, mentalmente, energeticamente. Observe os detalhes, porque é nos pequenos erros que a verdade escapa, nos horários que não batem, nos sorrisos forçados, na forma como ela reage ao ser questionada, na impaciência repentina diante de uma pergunta simples, porque quem tem algo a esconder costuma defender demais o que deveria ser natural. E se o trabalho virou um refúgio, talvez seja porque a relação virou um fardo.
E você, sem saber, se tornou o homem de quem ela está fugindo. Vamos à quinta frase. Acho que precisamos de um tempo separados. Essa frase vem como um golpe sutil, não como uma ruptura definitiva, mas como um ensaio da separação, uma prévia daquilo que talvez ela já tenha decidido sozinha, mesmo antes de abrir a boca. Quando uma mulher propõe uma pausa, quase nunca é só para refletir. É para respirar o ar de uma liberdade que ela já começou a experimentar em segredo. É para se permitir sentir sem culpa aquilo que já está sentindo por outro. É para te afastar sem parecer cruel. Para te colocar em espera enquanto ela resolve dentro dela se ainda vale a pena manter esse teatro. Schopenhauer dizia que o sofrimento humano nasce do apego ao transitório, e não há apego mais doloroso do que aquele que persiste quando o outro já se foi em espírito, ainda que continue presente em corpo. Esse pedido por tempo pode ser uma manobra estratégica, uma forma de aliviar a consciência, de abrir espaço para novas experiências sem o peso do rótulo de traição, de maquiar uma decisão com a tinta da sensatez, mas por trás disso, há um movimento frio e calculado que visa se livrar de você aos poucos. E se essa proposta aparece de forma repentina, sem uma sequência lógica, sem discussões sérias que a justifiquem, não se engane, o que está em jogo aqui não é uma tentativa de salvar a relação, é uma preparação para abandoná-la. Preste atenção na maneira como ela formula esse pedido, no tom da voz, na ausência de emoção ou no excesso dela, porque às vezes a encenação é tão intensa que denuncia o roteiro. E nesse roteiro, infelizmente, você pode já ter sido substituído. Agora chegamos à sexta e última frase, talvez a mais ardilosa de todas, a mais disfarçada de bondade, e por isso mesmo, a mais perigosa. Você merece alguém melhor do que eu. A primeira impressão pode ser de humildade, de entrega, de uma mulher que reconhece suas falhas e quer o seu bem. Mas olhe mais fundo, escute com outros ouvidos, porque essa frase carrega o veneno do abandono disfarçado de afeto, o adeus que tenta se livrar da culpa apelando para uma falsa nobreza. Schopenhauer dizia que o ser humano age quase sempre por interesse, ainda que se convença de que está agindo por moralidade. E essa frase é exatamente isso, um discurso que tenta aliviar a consciência, maquiar a covardia com um véu de compaixão. Quando ela diz que você merece alguém melhor, ela não está te elogiando. Ela está justificando antecipadamente sua saída, está preparando o terreno para abandonar o relacionamento sem parecer vilã, está transferindo o peso da separação para você, como se o erro estivesse na sua grandeza, não na traição que ela esconde. Essa não é uma confissão, é um cálculo. É uma forma de proteger sua imagem enquanto deixa você em dúvida sobre o que realmente aconteceu. É um discurso treinado, uma forma de dizer, não posso continuar, sem precisar encarar as consequências do que realmente fez. E se você ouvir isso, pare e pense, por que alguém que te ama diria algo assim? Por que alguém que ainda vê futuro ao seu lado começaria a se despedir através de elogios disfarçados? A resposta, infelizmente, é clara. Ela não está se retirando por amor. Está se afastando porque já se entregou em corpo ou em pensamento a outro caminho. Essas 6 frases, embora pareçam suaves, são rachaduras no concreto da confiança. Indícios de que talvez você esteja vivendo ao lado de alguém que já partiu há muito tempo, só esqueceu de te avisar. Agora que você conhece essas sutilezas, esses sinais que escapam pelas frestas da rotina, você tem uma escolha: continuar ignorando o que sua intuição já sussurra, ou encarar de frente a verdade que pode sim doer, mas também pode libertar. Schopenhauer jamais acreditou em finais felizes. Ele acreditava em clareza, em lucidez, em tirar a venda dos olhos antes que o mundo te faça sangrar por ingenuidade. E talvez seja exatamente isso que você precise agora: parar de tentar salvar o que só existe na sua esperança e começar a reconstruir sua vida com base no que realmente é, não no que você gostaria que fosse. Se essa conversa abriu seus olhos, se provocou uma faísca de coragem dentro de você, então inscreva-se no canal agora, ative o sino, porque aqui não entregamos conselhos mornos, entregamos verdades que transformam, mesmo quando elas doem. E se você estiver pronto de verdade para se tornar um homem mais consciente, mais forte, mais imune às ilusões do amor disfarçado de dor, então permaneça conosco, porque os próximos vídeos podem não apenas salvar o seu coração, mas também reconstruir quem você é.